No vídeo de hoje eu vou contar para você como é que eu saí de primeiro funcionário para sócio de uma das maiores agências de endomarketing e como é que também eu saí de aluno do MBA a professor do MBA. Essas duas histórias acabam tendo uma relação, um vínculo muito forte e é isso que eu vou querer contar nesse vídeo para você. Se você não me segue ainda, não se esqueça de se inscrever para receber as notificações e agora sim roda a vinheta. Semana passada eu estava realizando mentoria e eu recebi a seguinte pergunta: poxa, Carlos, eu queria escutar de você um pouquinho da história. Qual é o seu ponto de vista? O que foi realmente essencial para que você identificasse a tua passagem de funcionário para sócio de uma grande agência e de aluno do MBA para professor do MBA? Essas duas histórias têm uma relação, como eu já adiantei, e eu vou começar falando um pouquinho de como é que eu me tornei sócio, né? E para isso a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. Na verdade, eu tive a sorte que quando eu fui realizar a entrevista para ser contratado para trabalhar na Happy House, eu fiz essa entrevista não querendo a vaga. Isso depois, lá na frente, eu me dei conta que fez uma grande diferença, porque eu estava muito tranquilo naquela entrevista, eu não estava desdenhando, longe disso, mas efetivamente eu não estava vestindo nenhuma máscara, eu estava sendo eu ali mesmo. Eu vinha de um processo onde eu tinha trabalhado muitos anos em agência de propaganda, já tinha ingressado no MBA, e no MBA eu tinha decidido, então, de que eu não queria mais trabalhar em agência, eu queria migrar, eu queria virar cliente, ou seja, eu queria ir para dentro das empresas. E eu me lembro que lá pela quarta, quinta aula de MBA, mais ou menos, eu fazia aos sábados, eu contei para alguns colegas nos quais eu tinha mais proximidade, que eu tinha resolvido e tinha então na sexta-feira anterior dado meu aviso prévio na agência que eu estava trabalhando e que eu ficaria até o final do mês cumprindo esse aviso prévio. Depois eu tinha feito uns cálculos, eu teria mais ou menos de 4 a 6 meses de manutenção financeira com o dinheiro que eu ia receber de rescisão e mais um dinheirinho que eu tinha guardado, mas efetivamente eu não sabia o que eu ia realizar. Eu sabia o que eu não queria, que era voltar a trabalhar em agência de propaganda. Isso eu falei no sábado seguinte a gente voltou até aula e um colega me procura e diz o seguinte: olha, eu tenho uma amiga que ela está montando uma agência diferenciada e eu falei muito bem de você e ela quer te conhecer. E eu falei para ele: poxa, Gustavo, eu vou te matar, cara, eu não quero mais agência, eu fui claro, né? E ele falou: olha, Paulista, de fato é uma agência diferenciada, não custa nada, vai lá, conversa com ela, né? Já falei muito bem de você, vai ficar chato você não ir. E realmente, eu me dei conta que ficaria chato eu acabar dizendo que eu não ia para essa entrevista. E acabei indo, como eu disse, foi uma entrevista extremamente tranquila. Nessa entrevista, então, foi quando eu conheci a dona da agência, uma das sócias, e ela entregou, então, no final da entrevista, ela falou que ela tinha uma vaga para a área de redação, tinha visto pelo meu currículo que eu tinha trabalhado muitos anos com redação, embora eu, durante a entrevista, tenha verbalizado por diversas vezes que a área que eu buscava é a área de planejamento. Já era uma área que eu atuava, eu já tinha trabalhado como redator, diretor de criação e estava nesse misto de diretor de criação e planejador, e era uma área que eu queria buscar, então, para que eu ficasse numa agência. Mas o fato é que eu estava realmente decidido a migrar de área, eu ia para a empresa. Só que a conversa foi muito boa, eu estava realmente desarmado. No final dessa entrevista, ela entregou um livro na minha mão e falou: ó, esse meu livro ele está indo para as bancas nos próximos dias, dá uma lida e depois você me liga e me diz se você quer a vaga. Eu acabei voltando para casa, acabei lendo esse livro, era uma leitura muito gostosa. Nesse livro eu comecei a enxergar coisas que já não me atraíam mais na propaganda tradicional, que era o fato de, e eu não estou julgando
caso seja o seu trabalho, caso seja a sua profissão, longe disso, mas não fazia mais sentido para mim que eu seguisse trabalhando com aqueles clientes e ofertando aqueles produtos nos quais eu não acreditava, né? Eu tinha que criar muitas vezes conceitos muito legais, mas aqueles conceitos para mim soavam muito falsos para aquele produto. Isso era uma coisa que me incomodava com muita frequência. O fato é que eu acabei escolhendo e decidindo ir trabalhar nessa empresa. Acabei indicando 2 diretores de arte, na verdade, uma diretora de arte e um diretor de arte que poderiam fazer dupla comigo, né? Essa agência ia começar então com uma dupla de criação. Essa agência é a Happy House, então isso era 2000, a sede foi ficar pronta 5 de setembro, mas isso era mais ou menos maio, junho de 2000. Eu comecei a trabalhar antes da sede estar pronta. A dona escolheu, na verdade, uma das minhas indicações para ser meu dupla, que foi o Marcelo. E o Marcelo, a gente trabalhou, a gente fez alguns jobs juntos, eu acho que durante um mês, não mais do que isso. E o Marcelo acabou verbalizando para mim um dia, falando, cara, não quero trabalhar com isso, não é o que eu busco na vida. E eu falei, beleza, mas então você vai ligar para a dona e vai avisar, porque afinal fui eu que te indiquei. E o que aconteceu foi, a Ana acabou trazendo a segunda dupla que ela tinha entrevistado e que ela tinha gostado, então ela pegou o diretor de arte dessa dupla e colocou esse diretor de arte, contratou ele para que a gente trabalhasse junto. Logo, a sede ficou pronta, a gente começou a trabalhar juntos e aí fomos dupla por muitos e muitos e muitos anos. O que aconteceu? E aí eu já vinculo ao meu MBA também. Quando eu ingressei no MBA, lá em 2000, a gente escutava com muita frequência de alguns professores, eu não sei até que ponto esse dado tinha um fundamento, mas a gente via que no mercado isso acontecia, de que aqueles profissionais que ingressavam no MBA, mais da metade, no espaço de 2 anos, acabavam mudando de emprego. Ou muitas vezes mudando de área dentro da própria empresa. E eu acabei vivenciando isso. Então eu tive meu período na Rap, que a minha velocidade, o meu anseio por crescimento, até porque eu estava recebendo muito conhecimento em termos do MBA, estava maior do que a velocidade da própria empresa. Então eu tive um momento de quase saída. Acabei fazendo algumas entrevistas, sempre joguei super limpo com os sócios da empresa, eles sabiam, né? Falei, ó, não vou deixar vocês na mão, mas eu estou em busca de outras coisas. Quase acabei indo trabalhar numa instituição financeira, mas acabei não fechando. E não foi por grana, foi por estilo de trabalho, achei que não tinha a ver comigo. E o fato é que eu acabei ficando na Rap. Nesse período, desde o meu primeiro dia na Rap, eu sempre tive essa característica de ser um profissional que fazia muito mais do que era solicitado. O que eu fiz? Muita coisa que eu aprendia no MBA, eu acabava colocando em prática na Rap, né? Então eu acabava fazendo coisas que não eram da minha função, como por exemplo, fazer uma análise de rentabilidade de cliente em cima das horas investidas na equipe de criação. Então eu estava sempre municiando os sócios desses relatórios. E eu me lembro que alguns colegas na época chegavam a me olhar com um cara torto e até verbalizado, tipo assim, cara, tu não é pago para fazer isso. Por que tu faz o seu trabalho e ainda depois de acabar o seu trabalho você ainda faz outras coisas que não são da sua função? E eu acho que isso tem a ver com o engajamento e talvez por isso também eu goste tanto de Endomart. Tem a ver com a minha crença sobre engajamento, que engajamento precisa de algo extremamente voluntário de cada um. A gente não tem como exigir de um funcionário que ele se engaje se ele não tem uma predisposição a se engajar naquele projeto, naquela causa, naquele líder, muitas vezes. Mas eu sempre fui assim. Acabava fazendo algo mais, e aí a ordem natural das coisas foi eu não sair, né? Acho que isso acabou sendo um ponto de sorte, sem sombra de dúvidas, na minha carreira. Eu poderia ter saído e aí talvez não tivesse tido essa oportunidade, mas logo em seguida, acho que antes de fechar 3 anos de Rap, eu acabei sendo convidado para ingressar no quadro societário e depois, mais para frente, acabei adquirindo mais cotas da empresa e fiquei sócio por 19 anos, com muito orgulho.
de toda a história, de toda a trajetória, de todos os projetos que a gente realizou. Fazendo vínculo com o MBA, tem uma curiosidade aí. Quando a gente estava, o MBA foram 2 anos. 2 anos com aula todos os sábados e algumas aulas sextas-feiras também. Era uma carga horária de 640 horas, se não me falha a memória, bem alta. Em termos de Brasil, hoje é difícil a gente encontrar cursos assim robustos. No finalzinho, nos últimos 5 meses, 4 meses, eu e mais 4 colegas de MBA, a gente resolveu montar uma empresa, como se fosse uma empresa júnior, num curso de administração, por exemplo, mas uma empresa sênior, digamos assim, para que a gente pudesse colocar em prática e ofertar consultorias para clientes menores. Só que tinha o seguinte porém, se todo mundo trabalhava, se todo mundo estudava no sábado, o dia inteiro, das 8 às 5 da manhã, que horas a gente iria dar essas consultorias? E aí veio o nosso engajamento, a nossa vontade de querer fazer mais, e sim, a gente acabava sacrificando muitas vezes o nosso horário de almoço, fazia reuniões durante o horário de almoço, montava os projetos muitas vezes domingo, muitas vezes de noite, muitas vezes sábado depois da aula. Eventualmente alguma reunião a gente fazia de noite ou até 7 da manhã, antes daqueles alunos, enfim, né, dos meus colegas, da gente iniciar a nossa jornada de trabalho nas atuais empresas que a gente estava. E mais uma vez, curiosamente, muitos colegas também verbalizaram: cara, eu não estou acreditando. Além de você pagar para a SPM, para você fazer essa pós-graduação, você ainda está dando consultoria de graça. Né? E a gente foi vender esse projeto, o nome dessa empresa chamava-se Case, o MBA na prática. A gente foi vender esse projeto para o diretor da universidade. Ele aceitou na época e ele disse o seguinte: eu não tenho como remunerar vocês, mas eu posso ceder salas para que vocês façam reuniões, enfim, e a gente topou. O fato é que esses 2 eventos que eu contei para você, eles têm o pulo do gato, que é exatamente o mesmo, de escolher fazer mais do que é esperado de você. O que a gente estava fazendo e o que eu fiz, e eu confesso para você, não foi com nenhuma intenção sobre isso, o que eu fiz foi realmente plantar, não sabia quando ia acontecer essa colheita, mas eu fiz essa plantação, fazendo esse algo mais. Isso é um detalhe super importante, não adianta você deixar de fazer as suas atividades para fazer o que você gosta. Eu me dei conta com o andar que aquilo me preenchia muito mais, fazia com que a gente tivesse mais gás até de ficar nas atuais empresas. Semana mesmo eu fiz um post, a gente tem a possibilidade de amar o que a gente faz, e isso não significa que vai ter aqueles dias que a gente vai odiar, porque vai ter dia chato, vai ter dia com desafios realmente profundos e que a gente vai ter vontade de jogar a toalha, coisas naturais de qualquer profissão, de qualquer atividade. Mas o fato é que ter escolhido fazer algo mais acabou fazendo a diferença. Tanto para ser convidado para se tornar sócio, né? A Rap cresceu e os sócios precisavam de mais braço, de mais mão, de gente que se envolvesse também no negócio. Acabaram olhando para dentro de casa e viram que já tinha alguém que estava ajudando, né? Mesmo não sendo remunerado, para pensar em negócio, pensar em gestão. Muito comum a gente escutar frases do tipo: não é porque você é funcionário que você não pode ser empresário de si mesmo, empresário da sua carreira, ou seja, ter essa noção de que tem um momento que você vai se doar e você vai fazer fora do seu horário, enfim, e isso faz parte de quem quer crescer. E no MBA, eu acabei virando professor por essa mesma razão. Então, lá em 2000, eu acabei meu MBA em 2001, essa consultoria que a gente montou durou aproximadamente 6 meses, a gente tentou fazer a passagem dela para novos alunos do MBA, não tivemos sucesso, os alunos não quiseram tocar adiante,
Devemos ter feito aí uns 6, 7 projetos em termos de planejamento estratégico, planejamento de marketing, algumas ações de comunicação, inclusive, o que foi muito legal, a gente aprendeu muito com isso. E aí em 2004, então, surge uma cadeira na graduação e, obviamente, quem é que o diretor manda chamar? Essa cadeira tinha que ter uma vivência de agência externa e uma vivência de agência de endomarketing. Imediatamente esse diretor se lembra de mim. Então, assim começa o meu processo de dar aula também. Confesso para vocês, não foi intencional, mas o que foi sim intencional foi essa vontade de plantar sempre, de semear sempre, sabendo que a colheita vai vir. Talvez não na forma na qual a gente acredite. O primeiro ano na graduação foi um ano relativamente desafiador para mim. Além de ser o primeiro ano que eu estava dentro de uma sala de aula, tinha diversos aspectos que eu precisava trabalhar, como insegurança, como medo, como a minha própria gagueira, que na época ainda era extremamente acentuada. Então imagina você estar em sala de aula, eu tinha 20 e poucos anos, né? Não tinha 30 anos ainda. Então não foi nada super simples. A graduação não foi muito tranquila para mim, em função de viagens. A gente já tinha muitos clientes no eixo Rio e São Paulo. Eu dava aula na terça e na quinta. Na terça-feira eu dava aula de noite e na quinta de manhãzinha. Mas isso fazia com que muitas vezes as agendas, em função de viagens e voos, eu tinha que não realizar, porque eu não chegaria a tempo, ou com segurança pelo menos, de estar em sala de aula. Então eu dei aula só em 2004 e acabei abandonando a graduação em função disso. Fiquei somente com cursos intensivos e alguns in companies. E em 2007, então, surge a cadeira de endomarketing em alguns cursos de pós-graduação e de MBA na ESPM. E eu sou convidado novamente para então estar lecionando essa disciplina, que sigo até hoje. Então são mais de 13 anos em sala de aula. Mas isso é um pouquinho que eu queria dividir com você da minha história e queria trazer esse pilar central que para mim pelo menos fez a diferença, que foi sempre buscar fazer algo mais do que era solicitado. E não porque eu queria me mostrar para os outros, porque eu escolhi ser assim, eu escolhi agir assim. E é isso que me complementa enquanto profissional. Muito difícil a gente encontrar uma atividade única que vai nos preencher 100% de satisfação. É por isso que eu acredito fielmente que a gente está num momento de vida muito bom, onde a gente percebe que as pessoas terão diversas carreiras ao longo da sua vida, e às vezes carreiras que aparentemente não têm nenhum vínculo uma com a outra, porém as habilidades, né, e os conhecimentos serão transferidos. Como é uma solicitação que eu acabo recebendo com frequência, eu resolvi fazer esse YouTube então de uma maneira mais light, enfim, dividindo um pouquinho da minha experiência, não que você precisa agir exatamente assim, mas que sirva para pelo menos você refletir, repensar o quanto você está agindo como dono da sua carreira e o quanto você está semeando para que a colheita aconteça. Né? As coisas não são por acaso na nossa vida. Poxa, e aí um dia ele recebe uma ligação. Não, existe uma construção, existe um processo para que você chegue lá. Da mesma forma que a gente olha às vezes Instagrams ou qualquer outras redes e diz, poxa, o fulano tem 15 mil seguidores, o fulano tem 500 milhões de views, 500 mil views, enfim. Isso não foi da noite para o dia, é uma construção, é um processo. Se você curtiu, comenta, se você se lembrou de alguém, encaminha. Se você não me segue ainda, não deixa de se inscrever para que você receba as notificações e fique sabendo dos novos vídeos. Nos vemos semana que vem.